Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. E eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhes disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 28, nesta sexta-feira da 12ª semana do tempo comum, e hoje nós temos esse texto aqui, capítulo 8, versículo de 1 a 4 de São Mateus. Nós terminamos o capítulo 7 e agora começamos uma nova fase aqui, a gente poderia dizer assim, do Evangelho de São Mateus. Jesus aqui que realiza uma cura física. Isso aqui é importante para nós hoje, esse Evangelho, como todos os dias é. Porque Jesus hoje ele quer tratar de algo conosco que muitas das vezes é uma pedra no nosso sapato. Eu já gostaria de dizer algo aqui, né? Há um mistério entre aquele que será curado e aquele que não será curado. Os pastorezinhos de Fátima perguntaram a Nossa Senhora: fulano vai ser curado? Nossa Senhora disse: esse vai. Esse aqui não, esse aqui vai, esse aqui não. Então assim, há um mistério. E Nossa Senhora não explica por quê aos pastorezinhos. Nossa Senhora não explica por que alguns ficariam curados e outros não ficariam curados. Mas o que nós precisamos saber dentro desse mistério de Deus, em que às vezes quando a gente reza, algumas pessoas ficam curadas, e eu estou falando aqui agora de cura física mesmo, e outras não ficam curadas, isso não pode ser um empecilho para que a gente peça a Deus a cura. Mas eu gostaria de fazer também aqui um parêntese, uma aspa dentro disso que eu estou falando. Porque já que estamos falando primeiramente de cura física, para dizer que o modo ordinário que Deus quer nos curar é através do médico e do remédio. Esse é o modo ordinário, né? De maneiras que qualquer pessoa que diga assim: não vou ao médico e não quero tomar remédio porque Deus vai me curar, é um imprudente. E não só um imprudente, eu diria mais, é uma pessoa que está tentando a Deus. Porque se a gente lê no livro do Eclesiástico, diz lá que nós devemos honrar o médico, porque o médico foi dado por Deus para cada um de nós. Então Deus deu inteligência ao homem, para que o homem então ele possa, através da medicina, e veja, nós temos o São Lucas, por exemplo. São Lucas foi apóstolo, e São Lucas ele foi São Lucas evangelista, né? Apóstolo, evangelista. São Lucas ele era médico. Ele que escreveu o Evangelho, ele que escreveu o Atos dos Apóstolos, ele era médico, discípulo de Paulo, caminhava ali com São Paulo. Então o médico, o meio ordinário que Deus quer nos curar, é através do médico e do remédio. Isso precisa ficar muito claro para nós, que a gente vê às vezes coisas assim espantosas, né? Ah, não tomo mais o remédio. Não. Quem nos libera do remédio é o médico. Nenhum de nós pode dizer assim: senti aqui que Deus me curou, não tomo mais esse remédio. Não. Deus pode te curar de maneira milagrosa, de maneira direta, fora do médico e do remédio? Sim, e ele o faz muitas vezes. E é aqui que eu queria chegar agora no ponto, que aquele leproso vai diante de Jesus e ele diz: Senhor, se queres, o Senhor pode curar-me. Ora, a lepra, na época de Nosso Senhor, era uma doença incurável. Quem estava com lepra estava condenado à morte. Por quê? Primeiro que não tinha medicina para curar a lepra. A lepra hoje é curável de uma maneira muito mais tranquila do que era na época de Jesus. Na época de Jesus era condenação à morte mesmo. E é pior, a pessoa ela ia morrendo aos poucos. Ela ia arrancando pedaços, né, do seu corpo, da sua carne, e ela ia se desfazendo em vida. Muito triste, inclusive, isso.
E Jesus diz, eu quero, fica curado. E ele está dizendo para mim e para você, irmão e irmã, existe vezes que Deus quererá nos curar através da oração. Existe vezes que Deus quererá nos curar através da oração. Então, para nós, fica aquela coisa. Nós precisamos rezar sempre por qualquer doença. Indo no médico, tomando remédio, fazendo tudo que o médico pediu, mas também rezar para que Deus possa intervir naquela situação. Eu quero dizer para vocês, irmãos, muitas pessoas, eu tenho visto Deus curar, né? Fora o médico e o remédio, muitas pessoas de maneira instantânea, algumas de maneira gradual, mas eu tenho visto Deus operar maravilhas na vida de muitas pessoas, fisicamente falando. É um cuidado de Deus, é um mimo de Deus para cada um de nós. Então hoje eu quero convidar você que por acaso esse vídeo chegou agora à tua vida, ou você está enfermo, ou você tem um enfermo. Eu quero pedir a você, eu quero dizer a você, creia, diga isso como esse leproso com fé, Senhor, se tu queres, o Senhor pode curar. Sabendo que se Deus não curar, Ele não deixa de ser Deus. E que a cura física nem sempre ela é a mais importante. Na realidade, a cura física ela não será a mais importante. A cura mais importante é a cura do coração. Porque Jesus diz, não adianta salvar o corpo e deixar a alma se perder no inferno. Porque Ele ressuscitou a Lázaro. Mas Lázaro morreu de novo nesta vida. Lázaro morreu de novo. Jesus trouxe Lázaro à vida de volta. Já estava morto há mais de 3 dias. E Jesus trouxe ele de volta. Mas ele morre de novo. Ele morre de novo. O filho da viúva de Naim morreu de novo. Aquele que Paulo ressuscitou morreu de novo. Aqui foi uma reanimação. Morreram de novo. Porque não é o mais importante voltar a essa vida aqui. Mas o mais importante é a vida eterna. Mas Deus ele tem poder suficiente para curar fisicamente também. E Ele, muitas das vezes, Ele quer fazer isso. E Ele só está esperando um pedido de nós. Ele só está esperando. E muitas das vezes o Senhor quer fazer isso porque Ele quer fazer crescer a nossa fé nele. Ele quer fazer com que a nossa fé cresça. Então Ele realiza isso. É preciso rezar, sem nunca deixar de fazer. Tem um enfermo? A palavra de São Tiago diz, e aqui eu quero dizer outra coisa. Além de você rezar, você, marido por mulher, por filhos, nós temos ainda um outro recurso, que é fora a medicina, que é um sacramento chamado unção dos enfermos. Unção dos enfermos. Que é o próprio toque de Cristo naquela alma. Muitos de nós católicos, infelizmente, não temos recorrido ao sacramento da unção dos enfermos. A palavra é clara no livro de São Tiago. Tem alguém enfermo? Chama um presbítero da igreja. Chama um sacerdote. E aquele sacerdote ungirá o enfermo com o óleo da unção dos enfermos, que é abençoado numa missa que é realizada uma única vez no ano. É a missa do Crisma, quando o bispo reunido com todo o seu clero, ele ali consagra os 3 óleos, né? O óleo do Crisma, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos. E esse óleo dos enfermos, ele é usado para isso. Tem alguém doente? Olha, meus irmãos, quantos testemunhos eu poderia dizer para vocês aqui, de pessoas que se levantaram de novo, depois de terem recebido esse belo sacramento da igreja. Então, nós precisamos recorrer àquilo que é nosso, ao sacramento da unção dos enfermos, à oração pessoal nossa, a oração de rezar com o doente, pelo doente, recorrer ao médico, ao remédio. Esses são os meios. E Deus hoje, Ele diz para aquele leproso, eu quero, fica curado. Você que tem um doente, talvez você esteja enfermo, apresente a sua doença agora, apresente a sua enfermidade para Jesus agora e diga, Senhor, eu creio, se tu queres, tu podes curar. Tu podes sarar esse mal na minha vida. Se tu queres, Senhor, o Senhor pode, o Senhor tem o poder.
Eu creio, Senhor, que Tu podes, e confie que Jesus ele pode sarar todo mal na nossa vida, todo mal físico, todo mal espiritual, porque Ele é o Quírios, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.